como enfraquecer o medo da crítica e comunicar o seu trabalho com segurança em vídeo. O que é o medo da crítica, gente? No final das contas, é o medo de não ser aceito, é o medo de não fazer alguma coisa bem feita, sabe? É o medo de receber uma resposta ruim. Isso é muito interessante, porque para começo de conversa, eu entendo que existem duas coisas diferentes. Uma coisa eu entendo como crítica, ok? E outra coisa eu entendo como feedback. E os feedbacks são sempre caminhos incríveis para a gente crescer, para a gente desenvolver o nosso trabalho. Porque eles são apontamentos de lugares onde a gente pode melhorar e de coisas que muitas vezes estariam fora do nosso alcance, estariam fora do nosso radar. Mas, ao mesmo tempo, quem trabalha no vídeo, quem precisa usar o vídeo para se comunicar, quem precisa chegar aqui, dar o seu recado, e hoje a gente está vendo tanta gente precisando disso, não só os próprios empreendedores, mas pessoas que atuam em diversas frentes profissionais, que já entenderam a importância de você trazer o vídeo para o seu rol de ferramentas de comunicação. Então, se você ainda não está gravando vídeos porque você tem medo da crítica, eu tenho três notícias para você. A primeira é que a gente pode aprender a administrar. E aí, nessa live, eu vou ensinar para você como enfraquecer o medo da crítica e conseguir se comunicar com segurança no vídeo. A segunda notícia é, se você não está fazendo vídeo para divulgar o seu produto, o seu serviço, o seu concorrente está. É só olhar em volta, faz uma pesquisa de mercado, dá uma olhada no que as pessoas que atuam nas mesmas áreas que vocês estão fazendo. Eu tenho certeza que as pessoas que estão mais antenadas, que têm a sua estrutura de comunicação mais organizada, elas estão produzindo conteúdos em vídeo, porque isso é fundamental hoje em dia. E isso leva a gente para a terceira notícia que eu teria para dar para você. Hoje em dia, a presença digital é fundamental. A nossa existência no mundo, no mercado de trabalho offline, ela depende cada vez mais da nossa presença online. Portanto, se você ainda tem medo da crítica, você está perdendo grandes oportunidades no seu trabalho. São coisas que a gente não pode deixar para depois, que a gente não pode deixar de considerar, sabe? Você aprender a lidar com a crítica é fundamental para a sua sobrevivência no mercado de trabalho hoje, porque a gente precisa se expor. Eu tenho uma aluna que está agora na Presence, que é sommelier de cerveja, que está construindo o canal dela de cerveja, fala de todos os tipos de cerveja, tem um conhecimento incrível, coisas que eu nem imaginava quando ela traz para as aulas os exemplos. E quando ela me procurou a primeira vez, ela estava começando um trabalho com um grupo que deu super errado. Eu falei, você não precisa deles, por que você não faz sozinha? Você pode fazer sozinha. Mas ela ficava com medo de não ficar bom, ela ficava com medo de não ter estrutura, de não ficar profissional. Falei, gente, a profissional é você. O conhecimento, quem tem é você. Você não precisa dessa galera. Essa galera é que precisa de você. Você pode muito bem criar o seu canal, seja no YouTube, seja em qualquer outra plataforma que você entenda que é a melhor plataforma para você, ir lá e desenvolver o seu conteúdo e conseguir compartilhar esse conhecimento. E, sobretudo, quando você começar a ganhar espaço, a se tornar uma referência no universo da cerveja, você vai começar a ser convidada para dar consultoria para restaurante, para montar sua carta de cerveja, para fazer harmonização. Você vai começar a ser convidada para participar de eventos, para dar palestra. Olha que coisa incrível, sabe? Você não precisa ter um grupo por trás de você, você pode fazer sozinha e ser dona do seu negócio, ser dona do seu nariz. Depois você contrata um editor, contrata um filmmaker, contrata alguém para fazer as publicações. Começa pequeno, começa do tamanho que você tem e você vai crescendo. O mundo, gente, ele funciona em ondas, como o mar, né? A gente tem ondas de transformação, a gente tem ondas de mudança. E onda, ou você surfa, ou você se afasta e deixa ela passar. O que não dá é para você ficar no meio do caminho que você toma um caixote. Então, o mundo, ele virou... toda pessoa virou uma grande mídia. E ele virou uma plataforma, né? O mundo, ele hoje se comunica muito em vídeo. Se você não quer usar vídeo, você está sentadinho lá na areia e vai esperar a onda passar. Se você está no meio do caminho, você é aquela pessoa que fica na arrebentação e quando vem uma onda grande, você toma um caixote, rola na areia e não sabe mais onde é que você está, se você está de cabeça para baixo, cabeça para cima. Essas são aquelas pessoas que ficam no meio do caminho. Grava um vídeo hoje, mas aí fica inseguro, passa uma semana sem gravar, acaba não usando a lógica da distribuição das redes sociais, acaba não tá lá nem cá, nem faz bem feito o suficiente. E tem a galera que entende que o movimento é esse, que não dá para brigar e vai surfar a onda. E essa galera é a que, quando as plataformas, as redes crescem, a galera que chega primeiro.
Então, não dá mais. Isso não só nas plataformas, nas redes, mas falando de um movimento de mercado de trabalho como um todo, né? Expandindo um pouco, a gente está vendo novas profissões surgirem e a maior parte delas está baseada na produção de vídeo. Então, quando a gente fala da blogueira, da influencer, do infoprodutor, da pessoa que dá aula online, do influencer de determinado conteúdo, o que eu tenho de dado em comum a todos esses profissionais, estão todos usando vídeo. Todos. Todo mundo que está provocando uma revolução, que está crescendo. Os novos milionários, gente. Todo mundo usa vídeo no seu trabalho. Todo mundo. Tem muita gente que começou como influencer de moda, influencer de emagrecimento, influencer de comunicação financeira, e depois, de comunicação não, de educação financeira, e depois lançou produtos. Mas todas essas pessoas estão se comunicando em vídeo, estão produzindo conteúdos em vídeo, estão fidelizando as suas audiências, construindo as suas audiências, se tornando fontes de informação. Então, antigamente, se eu quisesse saber sobre investimento, eu tinha uma meia dúzia de publicações que falavam sobre investimento. Hoje eu tenho um sem número de influencers, de professores, de educadores financeiros que estão nas redes sociais. Natália Arcuri, Thiago Nigro, Bruno Perini e mais uma série de pessoas, de influenciadores que se tornaram enormes nas redes sociais e não estão escrevendo para Valor Econômico, para Forbes, não estão no ar necessariamente em uma mídia tradicional para falar disso. É claro que não é só gravar vídeo, é gravar vídeo com autoridade, com competência, com segurança, transmitindo e construindo credibilidade, com planejamento de conteúdo, com pesquisa, com conteúdo de qualidade, com planejamento de publicação, porque senão você não consegue alavancar a sua entrega orgânica. Tem um trabalho imenso nisso, mas tem um ponto-chave que é gravar vídeos. Isso é incrível. Eu lembro de ter visto uma entrevista do Thiago Nigro com o Bruno Perini, exatamente falando sobre investimento financeiro. O Bruno, lá pelo fim do vídeo, que está no YouTube, pergunta para o Thiago qual foi o melhor investimento que você fez na sua vida. Eu estava assistindo o vídeo, esperando que ele me dissesse que foi um CDB, um fundo imobiliário, um ativo internacional, uma ação que comprou e que valorizou muito, sei lá, comprei Magalu lá atrás. Não. O Thiago Nigro respondeu que o melhor investimento que ele fez na vida dele foi dar um hack numa câmera. E se eu não souber lidar com a crítica, o que acontece? Muito provavelmente você vai ser uma pessoa reativa, você vai perder a oportunidade de crescer com bons feedbacks e, por último, finalmente, mas não menos importante, vai deixar de aproveitar as oportunidades que você pode ter. Vai deixar de aproveitar as oportunidades que esse mundo que democratiza os meios de comunicação, que democratiza a escala, né, a possibilidade de escalar os negócios, te oferece. O que é crítica, o que é feedback? Eu gostaria de falar sobre isso nesse momento, porque eu acho que a gente vai ter um contexto melhor. Existe uma grande diferença. Feedback, gente, é quando alguém te faz te dá um retorno apontando um caminho de crescimento. Então, assim, Aline, será que não fica melhor você fazer a sua live com o cabelo para trás? Pode ser que deixe o seu rosto mais livre, a gente vai conseguir ver melhor as suas expressões. Isso não é uma crítica, isso é um feedback, sabe? E nem é um feedback negativo, é que a gente, dentro da nossa formação como criança, como aluno e como profissional, a gente acha que a gente não pode errar. A gente acha que o erro é quase um pecado, né? A gente tem essa relação, né, de ser avaliado, de ser julgado, de ser analisado e entender o nosso erro como uma falha, quase uma falha de caráter, uma falha existencial. Não, gente, a gente só aprende errando. É muito empobrecedor, é muito estéril a gente acertar sempre. Porque quando a gente acerta sempre, a gente só replica o que a gente já sabe fazer. A gente aprende uma coisa nova quando a gente se confronta com alguma coisa que a gente não sabe fazer, ou quando a gente erra, a gente aprende a partir do erro. Então, a gente precisa. O primeiro passo para começar a lidar melhor com a crítica é conseguir olhar a crítica como parte do processo de aprendizado e não como uma falha, como alguma coisa que você fez de errado. Nossa, meu Deus, Deus vai me castigar, minha mãe vai me botar de castigo, eu vou repetir de ano. Então, a gente precisa aprender a entender o nosso erro como parte do processo, do processo de aprendizado, do processo de melhoria. Da mesma forma como a gente precisa aprender a lidar com o retorno do outro, muito mais como feedback e muito menos como uma crítica. Quando eu comecei, tudo que falavam de mim doía, gente.
sabe? Eu sentia na pele, na carne, me atravessava, ia lá dentro, eu ficava mal. Eu não ia ter sobrevivido 20 anos trabalhando com imagem se eu não tivesse aprendido a lidar com a crítica, se eu não tivesse entendido que existe diferença entre crítica e feedback. Então, o feedback, ele é uma coisa muito poderosa, muito importante, porque ele te aponta um caminho por onde você pode melhorar. E eu, Aline, na minha vida pessoal e profissional, eu só falo com as pessoas alguma coisa que eu acredito que elas têm capacidade de me dar. Então, assim, quando eu estou no processo de aprendizado com os meus alunos, por exemplo, eu dou os meus feedbacks à medida que eles têm condições de entender e aplicar, à medida que eles já têm a base para conseguir receber o meu feedback e melhorar a partir daí. Então, se eu estou no início do processo com o aluno, eu não vou falar de uma coisa que está lá no final do meu método, porque a pessoa ainda não tem ferramental para chegar nesse ponto do feedback. Eu vou dando os feedbacks à medida do que elas vão aprendendo. Precisa ser progressivo, precisa ser em método, né? Precisa ser em escala degrau a degrau. Então, se uma pessoa te deu um feedback, é porque ela realmente acredita que você é capaz de entregar aquilo que ela está apontando. Isso não é maravilhoso? Sabe? Isso é, de alguma forma, na minha leitura, um elogio. Então, quando alguém me dá um feedback, eu, na verdade, hoje aprendi a receber isso como essa pessoa acredita que eu sou capaz de entregar isso. Portanto, um feedback, ele é uma coisa muito positiva. Além de te economizar tempo, porque te aponta um caminho de crescimento que podia estar fora do seu radar, te aponta alguma coisa que podia estar fora da sua perspectiva, alguma coisa que você não estava enxergando, né? Te dá uma nova ótica a respeito de alguma coisa, ele também é uma aposta, é um voto de confiança. Ou seja, você é capaz de fazer isso, você é capaz de entregar isso. Isso é o que eu entendo como feedback. E isso é muito rico, é muito importante. E se não é aluno meu, na minha vida profissional e pessoal, eu só dou feedbacks quando eu acredito que a pessoa vai receber bem. Porque quando eu acredito que a pessoa vai receber mal, eu nem falo, sabe? E também, claro, quando a pessoa é importante para mim. Eu só dou um feedback, eu só falo quando eu acredito que quando a pessoa é importante para mim, porque senão é melhor virar as costas e fazer de conta que você não está vendo. Porque a pessoa pode reagir mal, pode ficar reativa, pode ficar chateada com você. Você pode até arranjar uma inimizade, dependendo do contexto, porque você foi lá apontar uma questão para a pessoa, né? E você não quer pagar esse preço, você não quer lidar com esse tipo de desconforto, de inconveniência, de situação indelicada. Então, você só dá um feedback quando você tem muito carinho pela pessoa, quando você tem muito cuidado, você tem muito amor, né? Quando você se preocupa de fato. Senão, é muito melhor não falar nada. É muito melhor fazer de conta que você não está vendo. Então, mudem a maneira como vocês recebem os feedbacks. Os feedbacks são coisas muito poderosas. Tá bom, agora eu entendi o que é feedback. Vamos olhar para a crítica. A crítica, ela é um pouco mais difícil da gente falar. Muitas vezes, a crítica, ela tem um texto que eu li que eu adoro, que diz que a crítica é a arte de amar. Né? Porque é uma coisa que você gosta tanto, que você admira tanto, que você respeita tanto, que você termina criticando ou que você termina encontrando defeito, porque aquilo é muito valioso para você. Tem uma frase que eu amo do Oscar Wilde, que diz que toda crítica é uma autobiografia. Então, se é uma crítica boba, do tipo, não gosto do seu nariz, gente, qual é a relevância disso? Qual é o potencial de crescimento que isso traz? Qual é a capacidade, o que isso acrescenta? Nada. Então, se é uma crítica por crítica que não acrescenta nada, ela muitas vezes fala do recalque, da falta de coragem da outra pessoa, de um sentimento ruim que a outra pessoa tem, né? E a gente tem que estar preparado para lidar com isso, porque quando a gente entrega, a gente é responsável por aquilo que a gente está entregando. A gente está fazendo o melhor que a gente pode. A gente não tem gerência sobre a maneira como a pessoa recebe. A gente pode cuidar no processo de comunicação como um todo, de fazer com que essa mensagem chegue o mais íntegra possível, mas a gente não tem como responder pelo percentual que cabe ao outro, né? Então, muitas vezes, a crítica, ela vem como a incapacidade da pessoa lidar com as próprias vulnerabilidades, a incapacidade com a pessoa lidar com o fato de que você está fazendo alguma coisa que ela devia estar fazendo e não faz. Muitas vezes, a crítica, ela é uma grande expressão de recalque, sabe? E eu digo isso com a maior honestidade, porque eu já tive isso em relação a algumas pessoas, né? Assim,
em relação a amigas, a concorrentes. E aí, num determinado momento, eu parei e fiz um exame de consciência. Não, essa pessoa não está errada, ela não está fazendo nada de errado. Eu é que estou dialogando com a minha culpa, com o meu recalque, ou com a minha incapacidade de fazer isso. Então, é uma coisa muito mais do outro resolver do que você. Né? A gente não tem como. E a gente dá um peso muito maior para a crítica do que para os elogios. Isso é uma coisa interessante. Você recebe 10 elogios, uma crítica. As pessoas parecem que só conseguem olhar para a crítica. Que crítica é essa tão importante que ela tem peso 10? É uma crítica que vale 10 elogios. Então, a gente tem que mudar a nossa maneira de lidar com a crítica, sabe? A gente tem que entender, primeiro, agora num passo a passo, dar o real tamanho para as coisas. Então, se eu recebi 10 comentários positivos, um negativo, eu tenho 10 para 1, eu estou num saldo super positivo, sabe? Segundo passo, a gente tem que entender qual é o percentual que cabe ao outro nesta crítica que esse outro está elaborando. Muitas vezes é uma vulnerabilidade, um desconforto da pessoa. Toda crítica é uma autobiografia, né? Em terceiro lugar, a gente precisa aprender a dormir com a crítica. Quando eu aprendi isso, a minha vida mudou em todos os sentidos, sabe? A gente tende a reagir, a se defender na hora. Né? Alguém fala alguma coisa pra gente, a gente vai tentar justificar. Não, mas é que, pronto, já acabou, tá errado. Você nem ouviu. Você só se preocupou em responder, em rebater e dizer que aquilo não é verdade. E às vezes sabe? Eu já recebi inúmeras críticas de grandes amigas. Por exemplo, eu tendo a falar muito. Então, algumas vezes as minhas amigas conversando comigo e a pessoa está me falando e eu já penso numa solução, eu já quero indicar um caminho, eu já falo de mim, sabe? E uma vez uma amiga virou para mim e falou: Aline, eu não aguento, eu venho conversar com você para desabafar, eu não quero que você me diga o que fazer, sabe? E em 2 minutos você já está falando de você. Isso é horrível. Eu só quero que você me escute, me dê apoio. Eu ouvi aquilo, doeu. É claro que doeu. Porque foi uma crítica muito contundente, né? E aí é isso. Às vezes, existe o feedback, que é um apontamento de crescimento. Existe a crítica, que é uma crítica construtiva, contundente. Existe a crítica destrutiva. Quando a gente entende a crítica destrutiva, essa a gente só joga fora. Isso é o lixo do outro que o outro varreu para nossa porta, né? Aí você vai lá e devolve. Você não precisa catar ele para você. Não, mentira, gente. Você cata e joga na lixeira. Mas, enfim, nesse caso, né? Você devolve para o outro, você deixa para lá, você não precisa catar isso para o seu coração, sacou? A pessoa botou o lixo dela na sua porta, você joga ele fora. Você não precisa guardar ele para você, entendeu? Você pega e joga no lixo. Agora, muitas vezes você tem uma crítica contundente, uma crítica construtiva. Você estava errando mesmo, né? Foi o que essa minha amiga me apontou. Eu parei, doeu ouvir aquilo, porque eu nunca tinha me percebido desse jeito, né? E aí, é claro, a crítica construtiva ela se aproxima muito do feedback em termos conceituais. Eu olhei e falei: você tem razão, me desculpe, você tem toda a razão, sabe? E aí, nesse momento, reconhecer os seus defeitos, porque ninguém é perfeito, sabe? A perfeição não é uma atribuição, uma qualidade humana. A perfeição não é possível. Você sabe por que os deuses são perfeitos? Porque o homem não é. E é exatamente isso que diferencia a gente. Em todas as religiões, os deuses são perfeitos exatamente porque a perfeição não é uma habilidade que um ser humano consiga atingir. A gente nunca vai ser perfeito. Então, a gente não precisa buscar a perfeição. A gente pode aprender a melhorar a partir dos nossos erros. E aí eu trouxe um exemplo da minha vida pessoal, né? Um exemplo bem particular. Ela tinha toda a razão. E aí eu passei a instaurar um estado de consciência nesse ponto que eu sei que é um ponto débil meu, ou seja, um ponto fraco meu, nessa questão dessa capacidade de apenas ouvir. E aí eu passei a prestar atenção, sabe? Quando uma amiga vem conversar comigo e só quer desabafar e só precisa que eu ouça e tentar não... Eu sempre buscava falar de mim numa forma de me colocar no lugar e de mostrar isso não acontece só com você. Só que às vezes não, às vezes eu tô roubando o protagonismo da pessoa naquela situação. Então, aquele momento é só de ouvir, sabe? Então, a gente precisa aprender a dormir com a crítica. É um método que eu estabeleci para mim, sabe? Não reage à crítica no primeiro momento. Você não precisa se diminuir, virar uma mola encolhida, você não precisa ficar envergonhado, você não precisa ficar constrangido, você não precisa ficar tímido, né? A menos que você esteja numa situação como essa que eu estava com a minha amiga, onde a vulnerabilidade tinha espaço. Mas se é uma questão de trabalho, você escuta a crítica, ou no vídeo, né, essa coisa da gente se expor na internet,
Escuta a crítica, mas não reage na hora. Essa é a melhor maneira de lidar com a crítica, sabe? Não reage na hora, dorme com ela, sabe? Não pensa nela no primeiro momento. E olha que eu sou a Ariana bateu, levou, né? Eu aprendi a dormir com a crítica. Amanhã de manhã, com a cabeça mais descansada e sentindo isso de um jeito menos emocional, sentindo isso menos na pele, porque na hora que a pessoa fala, isso atravessa a gente e dói lá no fundo, né? A gente precisa construir um filtro, bem como o filtro do Instagram mesmo. A gente precisa conseguir construir uma película de proteção para não deixar a crítica bater direto na pele e ferir a gente, mas ao mesmo tempo, isso não é uma superfície de refração. Ela não bate e volta, né? A gente precisa filtrar. Então, dorme com a crítica. Quando você acordar no dia seguinte, não vai estar mais tão latente na pele, doendo tanto no emocional, e você vai conseguir racionalizar aquela crítica, decupar aquela crítica e entender o que dali você pode extrair num sentido de feedback ou num sentido de estou errando mesmo e preciso corrigir, né? Feedback, de novo, um apontamento de um caminho por onde você pode melhorar. E uma crítica construtiva, estou errando mesmo, sou ruim mesmo nisso. Ruim é uma palavra ruim, mas não sou tão boa nisso. Vamos buscar um caminho para melhorar. E o caminho para melhorar sempre é ter consciência. A gente não precisa ser perfeito para gravar vídeo. O que a gente precisa é aceitar que a gente tem defeitos e no momento em que a gente toma consciência desses defeitos e entende, porque isso é uma coisa muito individual, entende que a gente quer melhorar aquilo, trabalhar para melhorar a partir de um estado de consciência, né? A partir do momento em que você tem consciência daquilo e você leva aquilo para um estado de consciência. Ninguém vai ser perfeito, todo mundo vai receber crítica. E a crítica que é a crítica destrutiva, a crítica que é uma autobiografia, que é um autorretrato do que a pessoa tem de pior, essa a gente não absorve. Nem, sabe, a gente só joga fora. A gente só joga fora. A gente não precisa levar, carregar o saco de pedras do outro, né? A gente deixa isso para a própria pessoa. Um jeito ruim para você lidar com a crítica, na minha opinião, é você reagir na hora, porque você entra na defensiva, ou seja, você não aprende nada, você começa muitas vezes a atacar, é aquele clássico, mas e você? Que não sei, que não sei, que não sei que lá. Essa coisa bem infantil, bem imatura, bem de criança, né? Quando você fala, Aline, você não tá me escutando. Sempre que eu vou falar de mim, você não me escuta, para manter o meu exemplo. Ah, mas e você? E você que faz isso, não sei o que, blá, 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 blá. Isso é muito imaturo e isso não te ajuda em nada, isso não te ajuda a crescer. Esse é o pior jeito de lidar com a crítica, né? Eu acho que eu tenho, assim, o entendimento de dois jeitos muito ruins de lidar com a crítica. O primeiro é essa reatividade, tentando se defender e justificar e atacar o outro. E o segundo é deixar essa crítica te machucar a ponto de te paralisar. Aliás, te machucar de qualquer forma, né? É deixar essa crítica bater na pele e machucar. A maneira como eu acredito que a gente consegue lidar com a crítica da melhor forma e crescer a partir disso é entender o que é um feedback. O feedback tem o seu lugarzinho lá especial. E no momento da crítica, crítica mesmo, entender o que é uma crítica construtiva e uma crítica destrutiva. A crítica construtiva, a gente vai pegar o melhor que a gente tem dela e vai seguir a partir disso. A crítica negativa, a gente simplesmente joga fora. Como é que eu separo uma da outra? Não deixando bater na pele, filtrando e dormindo com ela. Dormir com ela não significa ficar remoendo. Dormir com ela é assim, bota ela do seu lado, dorme muito bem, no dia seguinte você cata ela e fala, beleza, e agora vamos conversar. Tem um meme que eu adoro, que todo mundo já deve ter visto, rola na internet há séculos, que é a pessoa e um monstrinho, assim, que aí diz, você precisa aprender a lidar com seus problemas, e aí ele serve o café. Quer café, seu filho da mãe, né? Você precisa aprender a lidar, não sei se problemas ou defeitos, mas enfim. E é um pouco isso, a gente precisa aprender a lidar, não se defender. No processo de construção educacional que a gente tem como padrão, a gente tem que estar sempre certo para ser aprovado. O erro, ele não é valorizado como parte do processo. Então, quando a gente erra, a gente se entende menos competente, a gente se entende menos valioso, valoroso, né? Com menos valor, enfim, menos aceito. Então, a gente tende a reagir quando você recebe uma crítica a partir dessa construção, né? Eu sei que quando a gente se dá conta de um erro, dói em muitos lugares,
Dói no lugar do constrangimento, dói no lugar da vergonha, dói no lugar de se sentir exposto. A gente se sente meio pelado, né? Meio sem roupa, assim, tipo, sem querer. Mas a gente precisa aprender a lidar com isso também, porque é muito formador de caráter, de musculatura, você reconhecer um erro, você sentir vergonha. Porque quando a gente só evita esses sentimentos, a gente não cresce, sabe? E quando a gente consegue entender que esses sentimentos, eles fazem parte da vida e eles fazem parte do nosso complexo como ser humano, a gente fica muito mais forte, muito mais empoderado, inclusive para lidar com a exposição. Porque quando eu sei quem eu sou, mais do que saber, quando eu reconheço quem eu sou, eu estou pronta para o olhar do outro. E o que é o vídeo, se não estar sempre exposto ao olhar do outro? É por isso que é tão difícil gravar vídeo, é por isso que é tão difícil gravar e postar vídeo, é por isso que é tão difícil lidar com essa exposição.